A biomimética oferece uma compreensão profunda e interligada sobre o funcionamento da vida e dá sentido ao nosso papel dentro dela. No fundo, valorizando a natureza pelas lições que nos oferece, em vez do que podemos extrair ou domesticar. Através desta perspectiva, ganhamos conhecimentos sobre nós, o nosso propósito e a nossa ligação com os outros seres vivos e com a Terra. Do Jornal Público, este é o podcast Lições Naturais, com Luísa Ferreira Nunes. O episódio de hoje fala-nos sobre resiliência. E a resiliência é a capacidade que, aliás, é uma palavra muito utilizada na ecologia, a capacidade que um organismo, um sistema, neste caso uma espécie, tem de superar uma perturbação. E esse organismo fantástico que é hoje o nosso exemplo são as formigas. Então, antes de falar neste exemplo específico, vamos falar de sociedades, porque as formigas são insetos sociais. Vivem em comunidade e estão organizadas em castas, assim uma espécie de classe social. E uma sociedade que é composta por indivíduos e cada um tem o seu próprio papel numa comunidade normalmente estruturada. Uma sociedade pode ser centralizada ou descentralizada, e numa sociedade centralizada sabemos que existe um único indivíduo ou um grupo de indivíduos que funciona como um centro de controle. Então, este centro de controle planeia e faz funcionar a sociedade. Portanto, toma as decisões primeiro e depois distribui essas informações por todos os outros membros da sociedade. No entanto, este sistema leva muito tempo a tomar decisões em grupo e depois atribuir as tarefas necessárias. Por outro lado, uma sociedade que é descentralizada, que é o caso das formigas, não existe um centro de controle e, em vez disso, os indivíduos tomam decisões de forma independente ou em pequenos grupos ou mesmo individualmente. Isto permite que os mesmos ajam mais rapidamente, pois as informações não passam por nenhum poder de decisão central. Então, a estratégia das formigas, qual é? Elas vivem em colónias e, portanto, são o exemplo de uma sociedade que é descentralizada. Uma formiga pode interagir com indivíduos próximos ou seguir indicações, pistas do ambiente local para ajudar nas decisões. Por exemplo, as formigas que encontram comida podem rapidamente direcionar as outras para o local onde encontraram o seu alimento, sem precisarem de consultar nenhum centro de controle. Assim, sinalizam com uma substância química o local onde existe alimento e, imediatamente, esse local é conhecido por todas as formigas através dos sinais químicos que aquela que encontrou o alimento vai fornecer. As formigas podem enfrentar escassez de alimentos, como todos os indivíduos e todos os animais, por diversos motivos. Às vezes as condições climáticas são adversas, podem perturbar as fontes de calor, ou pode acontecer que haja competição com outras colónias de formigas e que vai reduzir os recursos alimentares. Então, quando as formigas estão numa situação de fome e precisam de encontrar comida, elas vão se distribuir rapidamente dentro e fora do ninho. Normalmente as formigas têm funções específicas na colónia e executam essas funções em áreas que são áreas limitadas do ninho. No entanto, quando existe uma perturbação, como por exemplo a fome, essas limitações desaparecem completamente e começam a mover-se para qualquer lugar, e isto para ajudar na distribuição de alimentos. Portanto, para alimentar todos rapidamente. Sabemos que um ninho de formigas pode ter uma profundidade considerável e, para alimentar todos rapidamente, elas precisam de coletar os alimentos fora da colónia e deslocar-se, por exemplo, para zonas mais fundo do ninho para conseguirem alimentar mais indivíduos. Zonas até onde elas eventualmente não cumprem nenhuma tarefa. Portanto, em tempos de fome, estas deslocam-se para a periferia do ninho para receber os alimentos das que andam no campo a prospectar e a recolher, e depois vão passando esse alimento por todas as secções do ninho. Em tempos de fome, prescindem da qualidade, porque as formigas precisam de encontrar e distribuir alimentos rapidamente durante um período de escassez, então
muitas vezes elas têm que recolher comida que é de qualidade inferior, que por vezes pode conter até substâncias químicas nocivas. Normalmente não comeriam estes alimentos, mas uma maneira de reduzir as possibilidades de ingerir a comida prejudicial é ter várias fontes de alimentos, portanto, vários recursos. As formigas que procuram os alimentos, as prospectoras, aquelas que andam no terreno à procura de alimentos, elas procuram a maior diversidade possível de alimentos. E muitas vezes viajam em direções diferentes para encontrar fontes de alimentos distintas durante estes períodos de falta de comida. O que significa que ter várias fontes de alimentos dilui a possibilidade de conseguirem apenas alimentos de qualidade inferior. Então, todas estas respostas descentralizadas e muito rápidas e coordenadas por formigas individuais, decisões individuais, vão potenciar ações que ajudam a colónia, o conjunto, a sobreviver à fome. As formigas não só ensinam a descentralizar, como também nos ensinam a multifuncionalidade no período de crise. A descentralização é, sem dúvida, uma das maiores fontes de resiliência nas colónias dos insetos sociais. E nas sociedades de insetos sociais não há líderes nem planos definidos. Cada indivíduo toma decisão com base na informação local. Mesmo a rainha, que é responsável pela reprodução, é substituível. E no caso de morte da rainha, por exemplo, as abelhas podem criar rainhas de emergência e fazem-no muito rapidamente. A descentralização contribui para que elas sejam muito resilientes às perturbações, garantindo que nenhum indivíduo seja insubstituível. Além disso, as perturbações no sistema podem ser tratadas à medida que acontecem, sem a necessidade de haver comunicações demoradas com gestores. Eu sou a Luísa Ferreira Nunes e até o próximo episódio. O público fica no ouvido.